Hoje a gente vai fazer uma coisa mais na prática, né? Entender como é que funciona esse processo de escala, como botar uma automação de verdade a rodar, mostrar um pouco do fluxo, como funciona o Self-Flux ali, como é feito os disparos de envios, como tu pode adaptar a tua regra de negócio. E eu acredito que vai ser bem prático e bem importante para quem vai estar assistindo aí. Muito bom. Seja bem-vindo, Charles. Boa noite. E Charles, Eu tudo acho, bem? eu acho que é isso aí. Você quer começar a fazer o review? Vou te Então tá. acompanhando daqui. Se Falando alguém tiver então, hoje dúvidas, falei com o pergunta Charles no aí, chat. Charles, dá uma boa noite pro Charles. Hoje a gente teve uma conversa bem legal ali pela tarde. Então Oh, acredito que isso bacana. também vai te ajudar, viu, Charles? Hoje, retomando alguns pontos que a gente conversou nas lives passadas, que a gente falou um pouco mais sobre automações, como se atentar aos dados, né? Vou voltar aqui os anúncios para a gente ver. A gente falou como organizar um pouco mais as contas de anúncio, como implementar realmente o F14C dentro da sua regra de negócio, hoje, dentro da sua estrutura de anúncio. Aqui a gente falou muito sobre jornada de compra também no primeiro dia lá, de como adaptar essa jornada do lead, né? Entender como a pessoa que vai estar comprando o teu produto pensa, como entender esses processos dela, fazer a alimentação dela, a nutrição dela, até que ela chegue no fundo do funil totalmente consciente da solução que tu vai estar entregando para ela. Depois, no segundo dia, a gente falou um pouco mais sobre estrutura, né, de funil, que a gente falou sobre a estrutura de como é feito o F14C, que é o método que a gente está entregando aqui para vocês, né, que realmente vai fazer diferença hoje no negócio de vocês. A gente falou um pouco mais sobre estrutura de anúncio ali, como você distribui suas contas de anúncio entre lookalike, interesses, público aberto, enfim, para ir adaptando o seu funil de 14 dias ali dentro. A gente falou também sobre um pouco sobre upsell, sobre downsell, como fazer ofertas, falamos sobre estrutura de páginas de vendas, como capturar os leads também. Então, foi coisas bem práticas, bem legais, que realmente acredito que façam diferença hoje para quem está no mercado digital e são coisas que acredito que o Ed Paulo vai concordar. Poucas pessoas hoje no mercado digital sabem o poder que a automação e o poder que um funil bem estruturado faz hoje num negócio. Então tá, no caso ontem, né? No dia de hoje a gente vai falar de como a gente vai fazer esse processo de escala, como a gente adapta como a gente adapta, não, como a gente coloca o F14C, quais os resultados que ele vai nos trazer, quais os temas a gente deve explorar, como a gente monta o nosso fluxo ali de automações, a nossa comunicação pós-interesse da pessoa no nosso produto. Então, o primeiro ponto é a gente reforçar, né? Toda pessoa, quando ela entra num processo de compra, numa decisão de compra, ela precisa passar por um funil de consciência. E nesse funil, ele nada mais é como quando tu vai numa loja e tu começa a conversar com um vendedor e ele começa a quebrar tuas objeções. No sentido assim, pô, esse mouse, para que ele serve? O que ele faz? Qual o valor dele? Qual a marca? A marca é boa? Será que vai resolver meu problema? Daí vem aquela dúvida, pô, eu jogo, será que ele vai me ajudar na minha jogabilidade? Vai melhorar meu desempenho ali? Então, é nessas partes que você precisa se atentar. Como você vai comprar um produto, você também tem que quebrar essas objeções. Então, é basicamente isso que o F14C traz dentro da sua estrutura de anúncios hoje. No primeiro nível, que nem está citando nesse slide que a gente está vendo, a gente vai falar sempre sobre sintomas, né? No primeiro nível lá do funil, na boca de funil, né? Falar sobre sintomas e oportunidade. Nessa etapa do funil, o lead ainda não está muito consciente, ele não sabe que ele tem um problema e que existe uma solução para isso. Então, a gente sempre vai trazer sintomas, vai falar sobre oportunidade, vai trazer uma solução ali meio que ocultada, né? E aí, no segundo nível, depois que ele já tá consciente que ele precisa de um mouse para talvez melhorar lá no trabalho dele, no jogo dele, na rotina dele, a gente vai trazer as origens do problema. Por que se ele não trocar o mouse dele, o que vai acontecer nesse processo? O desempenho dele no trabalho pode cair, ele pode precisar do mouse para fazer uma tarefa super importante, esse mouse não vai conseguir entregar o que ele precisa. Tu vai contar uma história de por que realmente trocar o mouse vai fazer a diferença, por que quando uma pessoa, por exemplo, a gente fala muito sobre storytelling hoje no marketing, né? Que é a arte de contar histórias, é como tu formata toda uma história para conectar com a pessoa. Então, isso faz muito sentido nessa etapa do funil, porque é onde a pessoa realmente vai refletir, vai se enxergar utilizando ou usufruindo do teu produto, beleza? Aí, mais no meio para fundo de funil, é quando a pessoa já está um pouco mais consciente, ela sabe que talvez esse mouse vai resolver o problema, ela já sabe qual é a solução dela, e a partir disso, tu vai tocar em benefícios, né? Que o mouse é leve, que ele é o melhor custo-benefício hoje que ele vai ter, que realmente ele vai ter uma assessoria ali, ele vai ter uma garantia sobre esse produto, ele vai ter
uma transformação na vida dele, realmente, pô, não vai mais sentir dor no pulso, a pegada do mouse é maravilhosa, enfim, tu vai ter todas essas quebras de objeções para conduzir o teu lead, deixar ele mais nutrido, né, mais ele consciente, até levar ele no fundo do funil, que é as próximas etapas ali, onde tu vai falar de provas sociais, pessoas que depois que começaram a usar esse mouse realmente mudaram as vidas deles, né? Então tu vai tocar sempre nesses pontos mais pessoais, assim, mais menos, como é que eu posso trazer a palavra? Uma coisa mais pessoal, né, que conecte com a pessoa. E no final de tudo, tu vai oferecer garantias, descontos, enfim, aquilo que realmente importa, né, que daí vai tocar no bolso da pessoa e ela vai ver, depois de tu ter gerado tanto valor, quebrado as objeções dela, que ela nem vai pensar em valor e realmente já vai ter comprado o teu produto. Então tá, nessa parte de estrutura, a gente tem aqui a divisão das contas, né, que é essas bolinhas iniciais que vocês estão enxergando, que é onde os nossos leads de boca de funil vão entrar. Acredito que todos que estão aqui hoje passaram pelas últimas aulas. Desculpa, então eles já entendem, vocês já entendem como é feita essa divisão, né? A gente tem lá, na etapa de conversão, a gente tem os públicos de interesse, tem os públicos de lookalike, de compradores dos últimos 60 dias, de compradores dos últimos 30 dias. É sempre bom atualizar essa lista, porque pode ser que os compradores dos últimos 60 dias, aquele lookalike, não tenham mais aquele comportamento de compra. Então é sempre bom você estar fazendo essa atualização dessa sua lista de lookalike. A mesma coisa com o público aberto, sempre testando novas coisas, interesses, testando novos interesses, combinando interesses, para você atingir novos resultados e atrair cada vez mais pessoas que fiquem conscientes desses processos que você vai estar trabalhando no seu produto, beleza? Aí a gente vai dividir, depois de montar essa estrutura, fazer toda a entrada de leads dentro do teu funil, tu vai dividir esses anúncios em 14 partes, tá? Em 14 etapas. Nos primeiros dias ali tu vai fazer, que nem a gente falou, nessa etapa aqui, né? Tu vai trazer os sintomas, vai falar sobre oportunidade, nunca vai falar sobre produto, sempre sobre dor e desejo, né? Sempre por aquilo que o lead quer realmente lá no final da jornada, que é a solução do problema dele. Então, nessas primeiras etapas aqui, no primeiro, segundo, terceiro dia, tu vai falar exatamente sobre isso. Ele quer que o pulso dele pare de doer, trazendo a referência do mouse, né? Ele quer que o pulso dele pare de doer, ele quer que o mouse seja mais leve, ele quer melhorar a jogabilidade dele, já que ele é uma pessoa que joga, ele quer melhorar o trabalho dele. Então, nesses primeiros momentos, vai montar a tua estrutura e vai falar sobre benefícios, sobre coisas que vai melhorar a qualidade de vida do teu lead. Aí, depois disso, no quarto dia, tu já vem com um anúncio de conversão, que vai ser trazendo uma oferta irresistível sobre aquele produto, uma oportunidade única, né, para ele estar adquirindo. Depois disso, caso o lead não tenha convertido, tu vai trazer uma nova rodada de anúncios, fazendo uma nova quebra de objeção, que aí aproximando um pouco mais, né, falando sobre problemas, o que acontece se ele não fizer, não adquirir o teu produto, não adquirir a tua solução, ou contar um pouco de histórias, coisas que conectem com ele, né, e a partir disso tu vai evoluindo nessa mesma etapa. Mais 3 dias de conteúdos falando sobre isso, depois tu encaixa um anúncio de conversão, bem como tá aqui. Sempre de 3 em 3 dias ali, nutrindo esse lead, quebrando as objeções, sempre vídeos diferentes, né? Porque lá dentro do Facebook tu consegue adaptar os públicos. Então tu pode definir o público do dia 1 vai assistir um anúncio específico, o público do dia 2 vai assistir um produto específico, e por aí tu vai tratando o teu lead de forma individual, né? Cada dia ele assistindo uma coisa, sendo nutrido, quebrando a objeção dele. É isso, Ed Paulo, tô certo? É exatamente isso. Ele é um processo de aumento de consciência automático, por causa que, uma vez que a pessoa passa na página pela primeira vez e ela é tediada, ela vai na cascata de informação e ela vai aumentando automaticamente o nível de consciência. Então, se botar 1.000 pessoas por dia, vai ter lá, você tendo uma taxa de conversão de 3%, vai ter 30 vendas por dia. Então, tu não sabe em que momento desses 14 dias que vai acontecer a venda, né? Mas tu sabe que se tu continuar colocando 1.000 pessoas todos os dias, tu vai ter um ciclo cada vez mais forte de pessoas que conhecem tua marca, conhecem teu produto, que fazem referência, compartilham, entendem, e quando eles comprarem, eles vão estar bem conscientes, né? É um lead que não vai pedir estorno, não vai pedir chargeback tão fácil. Exatamente. Então tá, dando andamento aqui, né? Depois que a gente entendeu toda essa estrutura do F14C, que o Ed Paulo falou, é muito importante para que você sempre tenha pessoas novas entrando ali, conhecendo o seu produto, que nem no caso do Charles, sempre ele fazendo novos prospectos, prospectando novas pessoas, né? Falando com elas e fazendo contato com elas através da landing page lá. Hoje ele faz uso do Cellfront. Então é mais ou menos isso, Charles, tu adaptar na tua estratégia de novos clientes, tá?
Agora falando um pouco sobre automações, vou trazer um pouquinho mais prático também essa parte, mostrar como funciona um fluxo, como você pode adaptar, mostrar um pouco da ferramenta Cellflux também, de como ela é por dentro, tá? Aqui, explicando um pouco desse, até vou explicar um pouco mais desse slide. Nesse primeiro momento, muitas das pessoas que iniciarem o checkout, chegarem nessa página, elas vão ter algumas dúvidas, né? A gente falou sobre um número que é a nossa venda cauda longa, que cerca de 53% das pessoas finalizam a compra no primeiro dia, mas os outros 47%, 46% ali não finalizam nesse mesmo momento. Por quê? Ou porque elas não te conhecem, né? Não sabem da solução que o teu produto vai resolver, elas não sabem quem tu é e se tu realmente resolve aquilo que tu promete. Então elas precisam um pouco mais de segurança, de atenção, de entender quem tu é, de tu realmente mostrar que aquele produto funciona, de tu dar garantias de que tu vai entregar o produto que tu está prometendo, né? Então, por isso a importância da automação. Porque imagina, tu teve lá, que nem a gente tem no exemplo do F14C, tu vai ter sempre 1.000 pessoas entrando no teu funil, mas dessas 1.000%, por exemplo, 510 pessoas são a parte que vai iniciar a compra no teu produto. E o restante você vai meio que deixar dinheiro na mesa. Então, você precisa fazer essa nutrição, precisa nutrir essas pessoas que você pagou caro lá pelo custo por clique, teve um CPA talvez aceitável, teve lucro ou não nessa etapa. Então, vale a pena investir nas automações que elas realmente vão te dar o ROI que você realmente busca no Perpétuo hoje, tá? Mostrar mais ou menos como é que funciona um fluxo aqui dentro do Cellflux, mostrar um pouco aqui a ferramenta por dentro. Esse aqui é o Cellflux hoje, tá? Aqui você tem um gráfico de transações aqui dentro dele, o sucesso nas automações, tem todo o informativo de como funciona a ferramenta. Aqui é um projeto de teste que a gente traz para demonstração dos clientes. E aqui eu vou para a parte de campanhas. Aqui é muito simples você fazer uma campanha hoje, tá? Até o Ed Paulo é o cara que desenvolveu alguns templates aqui hoje. Na verdade, todos os templates, né? Que vão de acordo com cada regra de negócio, tá? É só você clicar em nova campanha que você já vai ter. Você pode também copiar um template de algum expert, ou alguma pessoa que você segue que utiliza o Cellflux, mas também você tem um fluxo pronto de recuperação de vendas. Então, digamos que você tem sua página de vendas lá, pessoas que iniciaram o pagamento do seu checkout, você quer recuperar essas vendas de forma automática. Então, chegando aqui, nomeando essa campanha, você já tem um fluxo pronto, tanto de automações de e-mail, de WhatsApp, SMS, ligação, de forma automática. Já com uma cópia estruturada, já com um timer certinho para você só adaptar ali a sua regra de negócio, colocar o nome do seu produto e deixar a automação rolando. Também a gente tem um fluxo para upsell e downsell, onde você consegue também já ter uma copy pronta, só adaptar o nome do seu produto, colocar o nome do seu produto, já vai ter um fluxo ali de 2, 3 dias ali pronto, realmente é só colocar o nome, mudar o nome do seu produto e ativar a campanha que ela vai rodar de forma automática. Então aqui eu vou usar o exemplo de uma campanha de interessados em página de vendas. Digamos que você foi lá, fez o seu fluxo, fez seu funil F14C, as pessoas começaram a entrar na sua boca de funil e muitos deles ainda não finalizaram a compra, mas se interessaram no seu produto. Então, tendo aquele modal, até vou fazer um exemplo aqui, trazer a página do Cellfront, né? Entrando na página e clicando em quero fazer parte do produto, a gente tem esse modal de captura, que é quando a gente faz a captura desse lead aqui e a pessoa, ao completar essas etapas aqui, ela já automaticamente entra para dentro do nosso sistema como lead. E é aí que você já tem o nome, e-mail, telefone dessa pessoa para poder trabalhar o F14C na parte das automações. Aí aqui na parte das automações você vai conseguir estruturar da forma que você desejar ou seguindo os padrões que já são validados. Aqui o Ed Paulo tem experiência hoje de lançamentos de 7 dígitos, aí, mais de 6 dígitos várias vezes. Então, realmente são fluxos validados que realmente funcionam. Então, aqui você já tem, que nem eu disse, já tem a copy toda estruturada. Aqui você só precisa mudar o nome do produto, o produtor, falar do seu curso, deixar tudo prontinho, salvar e depois só rodar. E é felicidades. Não é isso, Ed Paulo? Com certeza. A gente até brinca aqui que quem está começando consegue montar o fluxo, no caso, páginas e automações, em 1, 2 dias, por causa que realmente foi criado já com o padrão correto do marketing digital. Essa não é uma ferramenta daquela que é genérica, que funciona digamos assim, para qualquer nicho, em qualquer lugar do mundo e tudo mais. Não, ela foi feita para atender automações de vendas na internet. Então, já está tudo projetado para isso, para essa comunicação digital. Não é algo genérico, é algo específico para o digital. Então, se você subir os leads,
vai ativar a campanha em 1 hora, 2 horas, vai adaptar e vai sair rodando. Não precisa gastar mais do que 2 dias para montar tudo. E vai montar uma vez só na vida e vai rodar 6 meses, 1 ano. A mesma campanha, vai mudar muito pouca coisa. Porque o lead ele passa uma vez só no funil. Então ele nunca mais vai receber aquela mensagem. Então não tem por que ficar mudando a campanha o tempo todo. Exatamente. E eu acredito que o de Paulo até chutou bem longe, tá? Porque com o Cellfront e o Cellflux trabalhando juntos, você já consegue meio que criar uma página em 10 minutos, apenas alterando as imagens, alterando a cópia ali, em 10 minutos você tem tua página realmente validada. O Charles que está aí no chat realmente sabe disso. Hoje a gente fez uma call, ele conversou mais cedo, a gente montou a página dele, fez a validação ali, em 1 hora ele já estava com a página dele toda estruturada, pronta para fazer a divulgação, já tinha o questionário dele ali todo estruturado para falar com os leads dele. Então, realmente é um produto que você fazendo a entrada hoje meio que já consegue criar a estrutura, toda uma infraestrutura em poucas horas, né? Em um dia você já tem toda uma infraestrutura pronta ali tanto para fazer anúncios, para fazer o seu perpétuo, lançamento, enfim, uma ferramenta completa por inteiro, tá? E até aqui trazendo uma analogia, digamos que você não queira usar os fluxos ali prontos do Cellflux e queira adaptar diante a sua, já tem uma experiência, né? Quer usar diante a sua estratégia. Então você pode criar automações específicas. Digamos que aqui um exemplo, né? O lead foi lá na sua página, gerou boletos no seu checkout. Você consegue fazer uma chamada específica só para as pessoas que geraram um boleto, geraram um Pix, geraram um boleto, iniciaram o pagamento. Aqui eu dei o exemplo da gente colocar um WhatsApp, né? Meio que imediato. A pessoa foi lá, gerou o WhatsApp, tu envia uma automação de WhatsApp para ela. Desculpa, gerou um boleto, tu envia uma automação de WhatsApp para ela. E em seguida já envia um e-mail para fazer aquele lembrete, né? Fortalecer aquele lembrete, que ela não pode esquecer aquele boleto para que ocorra aquela mudança, realmente ocorra aquela mudança na vida dela. Aí um dia depois, caso essa pessoa não tenha feito o pagamento do boleto, você pode ir lá e lembrar novamente ela através de um WhatsApp, ou enfim, aqui o Cellflux hoje, acredito ele ser uma das únicas no mercado capaz de tu adaptar várias regras de negócio dentro dele, tá? Digamos que a pessoa não finalizou a compra ainda, não pagou o boleto nesse segundo dia, então tu pode fazer a comunicação novamente através de um WhatsApp, ou se você quer implementar alguma outra coisa aqui, pode fazer através de uma ligação. E é exatamente assim, ó, é arrastar e colocar aqui. Puxou a ligação para cá, vai ligar dentro da sequência do seu timer, vai subir seu áudio aqui, e é isso. O seu lead já vai ser impactado sobre sua mensagem ali. A mesma coisa, digamos que no próximo dia ele não pagou, mas eu quero dar um incentivo a mais para ele. Então você pode criar uma sequência, digamos, com todos os poderes das automações aqui, né? Digamos a raposa de 4 caudas, quem já assistiu Naruto aí, né? Não sei se tem alguém nesse sentido. Então tá, aí você pode adaptar aqui tanto uma ligação de voz, como um e-mail, como um WhatsApp, como um SMS, tudo ao mesmo tempo, para cada vez mais trazer a lembrança do lead, e ele realmente que tu é uma pessoa séria, que tu está se importando com ele, que tu quer levar a mudança de vida com ele, e assim levar ele até a conversão. A mesma coisa para pessoas que iniciaram o pagamento cartão, ou só iniciar e abandonar o carrinho. Você consegue adaptar uma tag, tanto uma tag de saída, como uma tag de entrada. Então, digamos que o lead foi lá, passou pelo seu funil, iniciou o pagamento, e no exemplo do Pix, ele gerou o Pix e no primeiro dia ele já finalizou a compra. E você não quer que ele receba as demais automações, né? Então, você pode configurar uma tag de saída. Então, automaticamente, quando o lead finalizar a compra, ele automaticamente é tirado fora dessa sequência, e aí você pode dar início ao onboarding dele, né? Fazer aquela primeiras boas-vindas, estruturar todo o caminho dele, entregar a entrada dele ao acesso do curso pelo WhatsApp, enfim, o que for da sua estratégia. Beleza? Aí voltando aqui para o nosso PowerPoint Master, andando aqui. Que nem eu falei, né? É muito bom a gente se atentar a dados. É isso aqui que realmente te te dá os olhos certos para onde realmente importa no teu negócio. E é esse dados que a gente se baseia e sabe por isso que o F14C realmente é relevante hoje na sua estrutura. Porque, pô, 53% das pessoas finalizaram. Isso é um número muito agradável, certo? Que nem a gente tem aqui dos últimos 3 meses, né? Isso deu o equivalente num dos projetos que a gente executa, 209.758 mil reais. É um valor bem considerável, mas isso são pessoas que foram impactadas e finalizaram a compra nesse primeiro dia. Então, 46,95% das pessoas, que é o total de uma receita bruta de mais 185 mil reais, ficaram para trás. Então, meio que você precisa nutrir elas, adaptar um pouco mais a sua regra de negócio, mostrar para elas que realmente o seu produto resolve algum problema específico, e aí sim elas depois da jornada de compra delas, elas vão estar preparadas
para finalizar a compra e você realmente vai ter esse ROI tão esperado, que é o ROI de 400% no perpétuo. Beleza? Vocês querem complementar alguma coisa até aqui, de Paulo? Não, é isso aí mesmo. Esses dados ali são de pessoas que passaram na página de venda e chegaram no checkout e abandonaram. Porém, existe toda uma camada de pessoas que elas chegam no primeiro nível de anúncio, passam os 14 níveis, e daí lá pelo 7º dia, 10º dia que elas vão realmente chegar na página. Então, na verdade, entre o primeiro contato de uma pessoa com a sua página e a conversão de chegar no checkout e depois a conversão de comprar, pode passar aí de 20 dias, 30 dias. Então, realmente, um processo que não acontece do dia para a noite, né? Porém, quando tu coloca um funil bem estruturado, tu vai ter sempre pessoas andando no seu funil e vira aquela bola de neve, né? Passado alguns meses, cada vez mais tem vendas garantidas. Então, se tu parasse hoje de rodar tráfego, talvez tu ia ficar vendendo por mais 30 dias ainda, por causa que tem pessoas circulando dentro do funil, tomando consciência e evoluindo. Então, é realmente uma questão de trabalhar de forma estratégica, né? Tem a forma mais básica, que é fazer anúncio, fazer página e botar o checkout, que é o tráfego direto, né? Isso é o mais básico, isso funciona para quando o lead já está preparado para comprar. É um lead que tu não está convertendo, ele só está oferecendo para ele a oportunidade. Digamos, o cara já está procurando uma padaria. Quando ele vê uma padaria, ele pega, entra e compra. Então, tu não é um cara que tu criou uma consciência sobre o benefício do pão, sobre o pão específico da tua padaria, criou um valor de marca, e ele vai pagar um preço baixo, por causa que para ele tu é só mais uma padaria. Mas quando tu aumenta o nível de consciência dele e ele vê valor na tua empresa, ele está disposto a pagar um valor mais alto, muitas vezes, e ele vai te dar preferência entre outras padarias, porque ele conhece exatamente qual que é o teu produto, qual que é a tua transformação. Então, quando tu trabalha o nível de consciência, tu trabalha um funil, daí tu já não é só mais um no mercado, daí realmente tu é importante. Mas quando você simplesmente direto, daí o preço vai ter que realmente prostituir um pouco da marca, um pouco do produto, para poder atingir aí aquele cliente e chamar a atenção dele. Então, realmente, é uma questão de profissionalizar. Quem faz de forma simples, do jeito que se fazia antigamente no começo da internet, hoje em dia já não tem mais retorno por causa que o custo da minha impressão aumentou muito. A gente chega a pagar 4, 5 reais um clique. Um lead, às vezes, vai 4, 5 reais. Então, você já não tem mais aquela gordura, aquela margem, né, de erro que tinha antes. Hoje, tu realmente precisa aperfeiçoar a máquina. Exatamente. E falando um pouco até, vou ler um dos comentários aqui do curso dos profissionalizantes. Ele falou que hoje ele já roda 5 produtos dentro do Cellflux e que precisa automatizar um pouco mais da página de vendas deles. E os outros 68. E eu deixei ali o link, tá? Para você se comunicar com a gente no suporte ali. A gente vai estar te auxiliando, marcando, caso precise, a gente conversa uma conversa mais personalizada. Pode falar com a gente ali. E muito interessante dar esse feedback que nesses 5 que tu está rodando, esses teus resultados já melhoraram muito. É realmente isso que o Cellflux faz, e acredito que se tu levar essa estratégia do F14C para dentro da tua regra de negócio, isso vai melhorar cada vez mais, tá? Então tá, voltando aqui, e é exatamente isso que a gente vem falado, né? No primeiro momento, lá na boca de funil, talvez você realmente converta as primeiras pessoas, faça suas primeiras vendas, mas o ROI mesmo realmente vai ser muito inferior até o processo de consciência total desse lead. Então, depois que você alimenta esse lead naquela esteira ali de conhecimento que ele vai estar adquirindo durante o seu processo de anúncios, de automações, não vai ser a mesma coisa da pessoa que acessou pela primeira vez e comprou. Então, essa pessoa mais nutrida, que nem o Paulo falou, ela não vai estar tão propensa a pedir estorno, ela não vai pedir cancelamento, porque ela vai entender do que se trata, ela vai se conectar com aquilo que tu está entregando para ela. Então, no primeiro momento, que nem a gente fala no primeiro nível, que é a boca de funil, o ROI talvez aceitável que você vai ter ali é de 150% de ROI. Aí já no segundo nível, que é quando a pessoa já está no meio da etapa do funil, que é quando tu já validou teus criativos, fez ali o F14C, deixou a estrutura dele toda rodando, tu já pode atingir um ROI ali de mais ou menos 300, um ROAS, né, de mais ou menos 300%, já adaptando as automações, fazendo a recuperação de vendas. E aí o terceiro nível, que é realmente com o F14C montado, adaptado com 14 dias de anúncios, fazendo toda aquela jornada de compra com lead, tanto nas automações, tanto nos anúncios, com o pixel configurado, marcando os eventos certinho, tu pode atingir até 2.000% de ROI, tá? Então, tu vai ter um lucro final de até superior a 400%.
E alguns dos produtos que a gente rodou aqui, a gente chegou a ter um ROI de mais de 600%, adaptando essa estratégia dentro dessa estrutura. Então, realmente funciona, traz resultados, e acredito que para muitos aí vai fazer sentido essa estratégia. O terceiro nível ali, ele é basicamente a parte das automações. Por que é tão Isso. barato? Por que o ROAS é tão alto? Porque praticamente tu não gasta para fazer automação. Tu tem o nome, no caso, nome, e-mail e telefone da pessoa. Tem os dados de contato. Então, tu não precisa mais pagar para o Facebook para aumentar o nível de consciência. Através de automações no WhatsApp, SMS e e-mail, principalmente, pode fazer ligação também, dependendo do produto, se encaixa, mas principalmente o WhatsApp e e-mails, você consegue ir aumentando o nível de consciência dele, mandando vídeo do YouTube, mandando prova social, fazendo copies mais persuasivas do que faria nos anúncios. Então, ali, além de ser quase de graça, você é um território livre para chamar o cara na hora que ele quiser. É mais fácil de pegar ele. Às vezes a gente manda e-mails, campanhas de e-mails, 3, 4 dias depois as pessoas estão abrindo e clicando nos e-mails. Então, às vezes, tu planta aquela semente lá, na caixa postal do cara, e em um dado momento ele passa por lá, chega de noite, vai lá, lê, entra na página, vê o vídeo e compra. Então, realmente no terceiro nível, o ROAS é tão alto por causa que o custo é muito baixo. Já no segundo nível, você vai gastar 10% que tu gasta no primeiro e vai ter aí uma taxa de conversão de 300%. É ali que sai o lucro que paga toda a operação praticamente. Então, trabalhando com funil e automações, o ROI é muito alto. Agora, se tu tirar fora essas duas camadas, daí tu vai para competir lá com o Facebook. Na verdade, vai entregar dinheiro para o Facebook para o teu anúncio aparecer. E é muito pouco provável que tu tenha um bom ROI. Por causa que hoje em dia, a gente já sabe, né? Tem muitas pessoas competindo no mercado, os clientes já estão um pouco saturados de tantas ofertas. Então, você precisa realmente criar uma conexão, precisa criar um relacionamento. E o relacionamento vem nesse processo dele, de conhecer tua marca, conhecer teu suporte, ser atendido, conversar. A imagem sumiu aí, Alisson. Oi? Sumiu? Tua imagem sumiu. E é isso aí. Toca aí. Aí, voltamos. Então, seguindo aqui, tá? Então, a gente quer explicar para quem é o F14C. Tipo, para várias pessoas que estão aqui, talvez não sirva. Então, a gente vai meio que mostrar aonde ele funciona, aonde ele se adapta e aonde tu consegue realmente tirar resultados aplicando essa estratégia, tá? Que nem eu coloquei aqui. O F14C é para quem quer escalar suas vendas usando a internet com alto ROI e aumentar cada vez mais seu valor de marca. Então, a partir disso, seja você um prestador de serviço, advogado, dentista, esteticista, clínica de veterinária, e-commerce, produto físico, loja, né, comércio local, enfim, produtor, infoprodutor, estrategista de perpétuo, lançamento, realmente o F14C vai fazer sentido para você. Porque nele você vai conseguir entender o porquê que faz sentido você nutrir esse lead, entender a jornada de compra, fazer contato com ele, se comunicar através das automações, vai ver que todas essas coisas se conectam, que nem o Ed Paulo comentou ali, para no fim dessa jornada você obter realmente um ROI surpreendente dentro da sua estrutura, tá? E que nem a gente vem falando desde o início, lá desde o primeiro dia, que hoje você fazer só o tráfego direto não é o suficiente para realmente ter um bom lucro, um bom ROI, né? Dentro da sua estrutura dos seus projetos. Por quê? O CPM está muito alto, o custo por meia impressão, o custo por clique que você paga, às vezes, para ter ali só a atenção da pessoa e às vezes ela nem carrega a sua página de destino. Isso é uma coisa muito importante que também o Cellfront resolve, tá? O tempo de carregamento da sua página. A mesma coisa o seu ROAS caindo, né? Que é quando as pessoas convertem ali. Então, por isso que faz sentido você adaptar, nutrir essas pessoas, porque elas entendam, elas entrem na sua página, visualizem seu conteúdo e interajam com você. Beleza? E aqui também a gente já explicou, que nem o de Paulo falou, né? De onde vem o lucro, que os primeiros 30% ali, os primeiros 150% de ROAS ali, que é onde você vai começar a ver resultado no seu projeto, vem da boca de funil, o meio de funil vai complementando com as automações ali, com a estratégia sendo aplicada, e o fundo é quando você vai começar a fazer as conversões direto das automações. Que nem ele falou ali, às vezes no e-mail, quando tu envia, 3, 4 dias depois a pessoa está acessando aquele e-mail, fazendo contato contigo, entrando, tirando dúvidas, e a partir disso vem a conversão. Então faz sentido você se comunicar através das automações. A gente tem um número bem legal, que foi de um lançamento que a gente fez, até mais ou menos uns 7 dígitos, que a gente utilizou a estratégia do SMS, que na época, quando a gente fez o envio dos SMS, aumentou cerca de 25% o comparecimento das pessoas dentro do evento.
Então, as automações realmente impactam no resultado real do teu lançamento ou produto no perpétuo, tá? Então, que nem a gente falou, né, do passo a passo do comprador, dos níveis de consciência, isso não é uma coisa nova, que nem o Ed Paulo sempre fala, né, ele fala nesse ponto, não é uma coisa que talvez ele tire da cabeça. São coisas validadas que realmente já existem há muito tempo, e os níveis de consciência, os 5 níveis de consciência, existem desde 1996, que foram criados pelo copywriter Eugene Schwartz. Ele era um norte-americano lá dos Estados Unidos, muito famoso, né, que definiu esses 5 níveis. Então, isso já é uma coisa muito passada, o marketing atual não é uma coisa nova. Então, você só precisa entender como funcionam as estratégias e realmente se aprofundar nelas e tirar o máximo de resultados que elas podem. Então, acredito que o F14C venha fazer sentido para todos vocês que estão assistindo a gente e queiram escalar suas vendas de forma automatizada e simples, né? Depois de uma vez entendendo a estratégia, se torna simples tu obter resultados com ela, certo? E o que a gente pode esperar do F14C? Lá no primeiro dia a gente falou, né, que o objetivo da estratégia era tu ter lucro imediato no sentido, aplicando a estratégia, 14 dias depois tu vai ver uma crescente nos teus resultados, não é do dia para a noite, mas sim algum lucro imediato. Então, um aumento de seguidores, né, um valor de marca crescendo, ali você vai ter sempre... Oi? Até, só comentando, para quem implementar, que não está fazendo automação, colocar lá configurar os checkouts na Hotmart, Monetize, Plus, plataformas de vendas, e começar a fazer a recuperação de vendas, da forma que a gente ensina, da forma que tem pronto no Cellflux, é só você ativar lá a campanha de recuperação de vendas e conectar na plataforma de vendas, o resultado vem do dia para a noite mesmo, por causa que você vai estar recuperando vendas que estariam perdidas. E isso Exato. é praticamente 20% do que você vai faturar mais, vem da recuperação de vendas, e que vem nessa parte da automação. Então, para quem ainda não faz recuperação de venda automatizada via Cellflux, vai do dia para a noite ter resultado. Agora, o funil, ele está trabalhando com o aumento do negócio como um todo, por causa que você não deixa mais esgotar a fonte de clientes, você trabalha uma captação contínua, um aumento de consciência contínuo para ter conversões contínuas crescentes. Daí sim precisa dessa estruturação, vai demorar uns 14 dias para você começar a ver resultado mais forte. Mas para quem trabalha só com automação e recuperação de venda, já veio do dia para a noite o resultado. Exatamente. Isso. E que nem o Ed Paulo falou, né? Esse aquecimento da audiência é sempre constante, porque a todo momento ele vai ser impactado por um anúncio ou por uma automação, e isso vai elevar cada vez mais o nível de consciência dele e que vai levar ele à conversão, a colocar dinheiro no teu bolso, né? Então, reforçando sempre essa ideia que o F14C sempre visa na organização, na implementação, que aqui reforçando, né? A gente vai ter aquela estrutura de conta de anúncio onde a gente vai separar cada uma por cada segmento, seja lookalike, interesses aberto, colocar eventos personalizados para demarcar essas pessoas e elas seguirem dentro do nosso funil, de forma que cada dia elas recebam um vídeo diferente, sejam impactadas por uma mensagem diferente, e quando elas chegarem no início no meio do funil, elas serem envolvidas para a área que mais conecta elas, né? Seja conversão ou seja cada vez mais nutrição. E acredito ser isso. Acredito que da minha parte ser isso. Espero que todos tenham entendido como funciona o método FC14, né? F14C, desculpa. E que isso faça sentido hoje para vocês e que quem queira conhecer, eu vou deixar o link no chat aqui da página para entender um pouco mais como funciona o método, um pouco de um vídeo do Ed Paulo falando sobre o que é a estratégia, para vocês visualizarem e verem na prática que realmente ela traz resultados. E acredito ser isso, Ed Paulo, da minha parte. Não sei se você quer complementar um pouco mais, falar com o pessoal. Não, tá perfeito. Nosso objetivo era compartilhar informações. A gente falou bastante do software aqui por causa que realmente o software é grande parte da estratégia. Mas se você aplicar a mesma estratégia com qualquer outro software, vai ter resultado também. A questão é que o Cellflux ele reúne todas as ferramentas em um lugar só, ele cria uma árvore de decisão baseada em timer e tags que nenhum outro lugar faz. Então, por isso que a gente já vai direto para o Cellflux, né? Por causa que é o mais barato e o que realmente resolve o problema. Mas o importante é que vocês apliquem e gerem resultado, que é o que nós queremos, né? Que a comunidade de estrategistas cresça e que cada vez mais a gente tem cases de sucesso conseguindo realmente aplicar um funil que converte. Existem muitas pessoas no mercado que elas vendem muitas promessas ilusórias e não te ajudam a montar um negócio real. Exato. Esse conhecimento que a gente compartilhou aqui vai te ajudar a montar um negócio real, vai te ajudar a trazer pessoas, fazer aumento de nível de consciência, fazer a venda,
fazer uma boa entrega e ter um relacionamento com elas. Então, realmente, aqui é algo sólido. Não é mágico, mas é sólido. Então, uma vez aplicado, vai gerar resultado. Exatamente. Então, eu acho que é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado desse conteúdo que a gente trouxe aqui. Foi a minha primeira vez, espero que tenha sido claro no que a gente trouxe aqui, nos conteúdos, tanto nas estratégias. E talvez uma próxima, cada vez melhor, a gente vai trazer um conteúdo ainda mais sofisticado para vocês. Então é isso, né, de Paulo? É isso aí, parabéns. Foi muito boa a tua Obrigado. apresentação durante a semana. Espero que o pessoal venha deixar nos comentários aí a sua opinião. E parabéns, vamos em frente. Não, mas só opinião positiva, né? Se for ruim, daí. Não guarde para si. Tá ótimo. E a quem está aí com nós, muito obrigado pela participação e desejando para vocês uma boa sorte e bons resultados no digital. É isso. Muito obrigado e até mais. Até mais.